O dono dessa sacolinha é um artista plástico, professor da Universidade Federal do Ceará, coordenador do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará, o performer, o nosso dialogador de hoje, Yuri Firmeza. E a partir daqui, desta sacola, que tem uma imagem de uma cartola, eu vou tirando, como fosse um mágico, os objetos que ele me trouxe. E vou aqui, olhando, escolhi um, e é um apito. E aí? Esse apito, assim, também tem uma história. Eu comprei na Chapada dos Guimarães, e uma série de apitos, na verdade, que reproduziam os sons de pássaros daquela região. Mas chegando em Fortaleza, eu acabei distribuindo um pouco esses apitos entre amigos, e como se os pássaros estivessem por aí, saíram em revoada, né? Enfim. E fiquei com esse porque todos os apitos eles eram, do ponto de vista físico, né? Enfim, eram bonitos, bem trabalhados. Parece uma peça, né? Uma pedra de xadrez, parece uma pedra de um jogo, não sei, né? Parece uma peça de um xadrez, E esse era o mais agudo deles, assim. E por que você trouxe? Eu fiquei muito encantado com o som lá na Chapada dos Pássaros. Eu fiquei um tempo, acho que uns 30 minutos, só bem isolado, completa solidão, só na companhia dos pássaros, assim, no final do dia, os pássaros estão voltando para as suas casas, e era uma orquestra mesmo, assim, quase cacofônica, de uma quantidade enorme de espécies. E você dialogava com eles com isso? Não, eu não tinha comprado ainda. Ah, não tinha comprado ainda. Eu fiquei só mas deu vontade. Como contemplador, escutando, mas aí deu vontade de dialogar de uma forma, mas eu não sei assobiar muito bem, enfim. E depois eu descobri que lá mesmo tinha uma loja, uma pequena venda que vendia uma quantidade enorme de apitos, e cada apito correspondia a esse canto dos pássaros. Eu fiquei com o mais agudo, acabei dando de presente os outros apitos, que eu gosto desse som mais rasgante, né? Assim, mais... O que o som rasgante lhe diz? O que esse pássaro lhe diz, o Yuri Firmeza? Eu tenho a impressão, os outros apitos eles tinham até uma sonoridade mais melosa, ou mais... melodiosa. Melodiosas, exato, mais melodiosas e mais sutis, menos agressivas. Mais sutis, mas eu queria pensar o agudo. Para mim é uma certa maneira, para mim eu acho que as notas mais agudas é uma forma mais daquilo que passa, que você não pode aguentar, e quando você explode, normalmente para mim eu associo com isso, talvez. Com o auge. Com o auge. O auge de uma possibilidade sonora para expressar um sentimento, exato. Isso? É quando aquilo que não aguenta mais precisa sair, né? Precisa dar passagem, então é o agudo. Mas isso tem a ver com você? Eu acho que sim, jeito de ver a vida, a arte, minha maneira, eu acho de lidar com as coisas? Eu não sei nem se do ponto de vista físico, você agudiza música, sempre? eu acho que exatamente. Eu acho que eu sou uma pessoa aguda, que as coisas, tanto que eu talvez não seja tão profissional do ponto de vista como se entende normalmente um artista profissional, que é aquele artista que tem agenda, que tem que cumprir com certos deadlines e tal. E a minha maneira de trabalhar é muito mais da ordem do agudo. Assim, o agudo é nesse sentido, né? Agudo é quando aquilo que o corpo já está tão transbordante que você tem que dar sentido, né? Produzir sentido a partir desses atravessamentos de vida. E me parece que o agudo é aquele lugar limite mesmo, assim, do quase não suportável, mas então configura... E a sua estrutura de pensamento também é assim? Você, mesmo quando não tem algo agudo, você vai puxando o fio, você vai tornando mais denso, adensando, agudizando até provocar. Sim. Ou seja, quando não há algo agudo, você trata de agudizar? Sim, acho que sim. Acho que na maneira de trabalhar, de escrever e também de viver um pouco, tensionando, quase a ponto de
estraçalhar, de me estraçalhar junto. Desgarçar. Desgarçar, exato, é esse o termo. Desgarçar, assim, desgarçar o próprio pensamento, desgarçar a maneira de existir, desgarçar no limite. Você é advogado do diabo de si mesmo, nesse processo? Em que sentido, assim? Tem um pensamento e aí trabalha contra esse próprio pensamento para ver se esse pensamento produz outro, mais radical ainda, Sim, entendeu? sim. Às vezes vai até a radicalização maior das coisas para depois dizer, não, não é tanto, mas experimenta, sim, vai até o limite. Sim, sim. Eu acho que a minha maneira inclusive isso, às vezes me faz inclusive mal, assim, fisicamente, né? Me cria, às vezes, gastrites, e quando eu não consigo lidar de maneira saudável, porque aí em mim funciona pelo menos vizinho a uma certa ansiedade, inversamente, uma certa cobrança que em determinados momentos eu tenho por achar que preciso, por me cobrar, mas eu acho que principalmente no começo dos meus trabalhos, nos primeiros trabalhos, eu me cobrava ser cada vez mais radical em relação àquilo que eu tinha feito anteriormente, ou aquilo que eu estava pensando. Depois eu estou passando a entender que na verdade eu não tenho muita escolha. Não sou eu que vou ter total escolha, pelo menos não sou completamente eu quem decido a quantidade de agudez a qual eu posso chegar, né? Não sou... Isso não é manipulável, é isso? Exatamente, não é manipulável. Tem Você coisas que passam por mim, basta estar aberto a essas situações, né? Que passam por mim, que me fazem transbordar e que nesses momentos... Inclusive, às vezes, eu gosto muito de uma passagem da Lígia Clark, agora eu não estou lembrando exatamente quem foi, mas eu acho que foi não sei se foi o Caetano, não lembro exatamente agora quem foi, que foi paciente da Lígia e estava ansioso porque não estava conseguindo trabalhar em determinado momento, acho que era na época da ditadura, não lembro exatamente. Ela fala o seguinte: não lute contra os seus vazios, não lute contra esses momentos de silêncio. Esses momentos é preciso se encher de mundo para então ter algo a dizer. Então, atualmente eu consigo lidar melhor um pouco com esses momentos também que eu estou numa calmaria, entendendo que esses momentos são saudáveis para se permitir engravidar de mundo, né? Sim. Se permitir não agir, sim, deixar uma não ação te tomar, é isso? Exato. Esses espaços de silêncio, exato, esses espaços em que não há, esses espaços em que nós não dominamos, né? Sim. Ou pelo menos não temos a sensação de que dominamos. Sim. Porque na verdade nós nunca dominamos, a gente está sempre sim, em interação com algo que se interpõe a nós, não é isso? Não é isso, na verdade? Sim. Entre nós e o mundo. Sim. Não é? Mesmo quando a gente acha que tem domínio num processo, somos tomados por esses artistas invasores, que somos nós mesmos, né? Yuri Firmeza, vamos colocar na mesa mais objetos que vão pautar o nosso diálogo de hoje com o professor da Universidade Federal do Ceará, o artista plástico, coordenador do curso de Cinema e Audiovisual, Yuri Firmeza me trouxe uma plantinha. Era uma flor de cedro, mas ela é tão frágil que ela foi se despetalando ao longo do caminho da minha casa para cá. Era uma florzinha de cedro com aqui, tinha as pétalas aqui por cima, uma flor que se desfez também. Vamos pensar sobre isso? O que isso enseja, o que isso suscita? Por que você trouxe, para quê? E vamos deixar que o acaso nos tome por esses pensamentos. Essa flor, assim, primeiro tem uma relação pouco afetiva com todas essas flores de cedro, por conta que eu colho essas flores todas as vezes que eu vou ao sítio do Estrigas. No Mini Museu Firmeza ele tem um pé de cedro no fundo do sítio e que em determinados momentos, épocas do ano, o jardim fica completamente
revestido dessas flores de cedro. Muito bem lembrado, porque eu estou falando o tempo todo que o nome dele é Yuri Firmeza. E ele está se lembrando do Estrigas, e o Estrigas se chama Nilo Firmeza. Sim. Portanto, estou dando aqui uma oportunidade para que você me diga que relação familiar sanguínea você tem, ou consanguínea que você tem com o nosso Estrigas. O Estrigas... Com a Anice. Sim. O Estrigas é irmão do meu avô, e foi com esse avô que eu vivi boa parte da minha vida, assim, da infância. Eu nasci em São Paulo, mas vim desde cedo para Fortaleza, desde muito jovem, muito criança, bebê ainda, na verdade. E morei durante muito tempo da minha vida com o meu avô, que era irmão do Estrigas. Então ele é seu tio? Meu tio-avô. O Estrigas, então, é seu tio-avô. Meu tio-avô, exatamente. O artista plástico, pintor, Estrigas. E você colheu isso aqui de lá, do sítio? Colhei de lá, do exato. Eu acho essa flor, ela me intriga, é uma flor linda, e ela é toda de madeira, as pétalas são de madeira, né? Assim, eu acho que é uma flor, ela tem algo de artesanal, né? Assim, eu acho que sempre, quando eu via essas flores sem saber que eram flores de cedro, eu achava sempre que tinha sido algo manufaturado, né? E logicamente que a natureza faz coisas muito mais inebriantes, muito mais delirantes e lindas do que o homem. Não sei se mais ou não, mas ela tem essa... E são coisas que me fascinam, na verdade. Asas de borboleta, gosto de ver, e não coleciono asas de borboleta, deixo elas voarem, mas a flor de cedro, como já estava no chão, eu costumo... Yuri, veja, você falava... o seu trabalho, assim, o grande acontecimento foi o primeiro grande acontecimento foi aquela sua intervenção da criação daquele artista japonês, o artista invasor, o artista fictício que você criou para um museu, e que essa criação questionava exatamente o poder que os museus têm para referendar um artista ou não. E agora você se faz uma referência ao Mini Museu Firmeza. Eu queria que você comparasse, porque o museu institucional, né, do Estado, e o museu que é fruto de uma iniciativa de um artista particular, apesar de ter esse nome museu. Sim. Eu acho que São duas instâncias diferentes, e como você poderia conceituar? Eu acho que o Estrigas, inclusive ele agora, ele até mudou recentemente, não sei se já mudou, mas enfim, ele estava querendo mudar o nome de Mini Museu porque ele entendeu que não teria as prerrogativas básicas necessárias para um espaço ser chamado de museu, que seria um acervo com as condições climáticas e etc. E eu estou colocando esse tema como contraposição porque não é uma instituição que rege, é uma pessoa, é um artista, é um museu particular. Claro. E eu prefiro pensar que, embora tenha essa legalmente falando, enfim, para o museu ter esse nome precisa ter uma série de prerrogativas e de funcionamentos e de funcionários, mas eu acho que o espaço que o Estrigas, né, gere, eu acho que é de fato uma pessoa apaixonada, que para mim é muito mais visceral e muito mais me parece muito mais gostoso de estar ali muitas vezes do que nesses grandes museus. Mas ele teria o mesmo papel? Eu acho que não, acho que o museu de iniciativa pessoal teria o mesmo peso? O que tipo de peso teria? Eu acho que ele cumpre um outro papel, assim, eu acho que o espaço que o Estrigas construiu ao longo da vida, né, cumpre um outro papel, não mais nem menos importante do que as instituições financiadas por dinheiro público, enfim. Eu acho que é um gesto mesmo de alguém apaixonado pelo que faz, né? Você vê ali e criando ali uma referência histórica sim, dos seus companheiros, sim, dos seus iguais, né? E além do mais, essa generosidade de tornar público, né? Você pode ir lá e fazer um acervo pessoal. A biblioteca dele é incrível, assim, você tem como pesquisar ali. E é engraçado porque desde de livros sobre arte egípcia e etc, a história da arte clássica, passando pela arte moderna, até uma biblioteca que tem livros, referências bibliográficas muito atuais, muito atualizado, né? Assim, a referência
as referências também filosóficas e etc. Seria um bom tema, não? Para um doutorado em museologia, né? Ver que tipo de aura se cria advinda de um museu institucional, estatal, e uma outra de um museu pessoal, de um artista, né? Porque, por exemplo, no caso do Strigas, ele coleciona, ele tem um acervo referente aos artistas que ele admira, não é? O Aldemir, como é o nome dele? O Barrica, não é? O Antônio Bandeira, né? Ele dialoga com aqueles que, não é? Com os quais ele tem uma certa relação de afeto, até pessoal, e de respeito, e de identidade com a sua obra. Sim. E é curioso que tem passado muita gente em Fortaleza ultimamente, por conta de uma série de projetos que tem acontecido na cidade, como a Vila das Artes, o próprio Curso de Cinema, tem trazido pessoas para dar workshops, e o Centro Cultural do Banco Nordeste tem muito ativo e sempre apoiando uma série de iniciativas e parcerias, enfim. E uma dessas pessoas, eu levei ao Strigas, ao espaço, porque é uma pessoa que dirigiu um museu chamado Museu Inimar de Paula, em Belo Horizonte, que é o Júlio Martins. O Júlio ficou encantado na memória viva ali, uma história viva do Strigas, contando a passagem do Inimar de Paula por Fortaleza, como se deu, as obras que ele tem no mini museu, que tinha, na verdade, do Inimar, a doação que o Strigas fez para a Sala Aldemir Martins, para a Universidade do Ceará e tal. E eu acho que em Fortaleza a gente, infelizmente, tem feudos, as coisas acontecem muito por feudos, e um dos feudos hoje em dia é o Centro Cultural Dragão do Mar. O Museu de Arte Contemporânea não acontece nada, né? Se você não tem há tempo, se você não tem uma exposição, uma abertura para artistas locais ocupar aquele espaço, movimentar aquele espaço, pelo contrário, há uma espécie de um apartheid, né, da relação entre os artistas, as pessoas que estão pensando nas artes visuais no Ceará e esse museu. Então o Júlio, quando veio pesquisar o Inimar, e a arte cearense, ficou muito mais encantado com o espaço mantido pelo Strigas, com nenhum recurso público, pelo contrário, um descaso, inclusive, do governo em relação àquele espaço. Ia ser, inclusive, um espaço atropelado pelo Metrofó, as duras, duras lá no Mundubim. Então ele ficou muito encantado em ver algo ali tão cheio de vida, quando na verdade outros espaços que sem nenhum apoio, sem nenhum dinheiro. Exato, um desejo de um artista de construir ali parte da história da arte cearense. Perfeito. Yuri, vamos tirar o último objeto, antes do objeto surpresa, vamos, daqui da sacola do Yuri, que é, vejam vocês, eu não vou nem explicar, vejam porque o objeto diz por si mesmo. Olha aqui o que é que ele me trouxe. Tinta conceitual, a tinta dos seus sonhos, a base de ideias. E ainda me ponho que tinta é azul, a tinta azul. Mantenha a lata fechada. Cor azul, talvez um pouco mais clara ou mais escura do que você imagina. Não tóxica, mas pode causar alucinações e viagens. Indicada para imagens mentais, conscientes ou inconscientes. Produto com altíssima volatilidade. Responsável, Murilo Maia, teu endereço. Uma tinta conceitual. Fala sobre isso, Yuri Firmeza. Esse é um trabalho de um artista aqui de Fortaleza, chamado Murilo Maia. Ele faz não só essa lata de tinta conceitual, mas tem outras latas. Teve um momento da produção dele que era muito objetual, tinha uma série de trabalhos que ele fazia que eram construções de objetos. Tem um sabonete que tinha umas lâminas de giletes, então logicamente tinha esse apelo à limpeza, mas ao mesmo tempo ninguém vai se limpar com giletes cravadas nesse sabonete, né? Mas enfim, e essa tinta conceitual, a base de ideias, você não pode abrir, mas você tem que mentalizar então inventar a cor alguma coisa pra cá. que ele sugere, que ele indica, que ele dá uma pista, né, do que seria essa cor. E como em outros trabalhos dele... Estaria me dizendo que a base de um trabalho artístico visual, ou sobretudo de uma pintura, não é a tinta, né? Sim, são as ideias, são o que você faz com a tinta, né? Sim. O seu trabalho de intervenção em relação às tintas. Sim.
a sua imaginação em relação às tintas, né? A sua conceituação em relação à tinta. Que não é que arte nenhuma é uma questão meramente técnica, né? Sim. Né? Do ponto de vista material você usa, de que técnica. Sim, do aporte. Mas, do aporte, exato. Mas antes de qualquer problema técnico, é de fato um problema conceitual, da ordem do pensamento, né? E eu acho que eu gosto muito desse trabalho. É até um trabalho antigo dele. Do Murilo Maia. Murilo Maia. Hoje em dia ele virou atleta, corredor, e deixou um pouco as artes visuais de lado. De Fortaleza. De Fortaleza, sim. Nós estudamos juntos na graduação. Tá na hora do objeto surpresa, porque acabou na cartola, não tem mais nada, a não ser a própria A cartola. própria cartola, que inclusive é uma cartola, uma bolsa, uma sacola cartola do Salão das Ilusões, que é um Salão espaço, das Ilusões, um espaço aqui em Fortaleza que tem promovido muita vida na cidade. Né? Ali próximo à Igreja do Pequeno Grande. Exatamente. Exposições, festas, performances, é um espaço chamado Salão das Ilusões. Olha, ele trouxe um objeto surpresa, vou lhe passar as mãos. E cadê o meu? Aqui, Você me trouxe. E vou abrir primeiro o teu, calma. Vou abrir primeiro, o que me trouxe? Yuri Firmeza me trouxe. Yuri Firmeza. Vejam o que ele me trouxe, vejam aqui, corta aqui. Porque eu estou desconfiando que é o que eu estou pensando. Porque eu meti a mão aqui. Ah, não, tem alguma coisa. Eu pensei que fosse o nada. Eu pensei que você tinha me trazido o nada. Não, mas ele me trouxe alguma coisa assim. É porque era tão escondidinho que eu não vi. Uma vagem, Isso é um feijão, japonês, É um feijão. Vejam. É um feijão. Com um desenho aqui de um coração e alguma inscrição aqui que eu não consigo decifrar. Não, vou pedir que Yuri Firmeza me fale do seu objeto surpresa. Esse feijão, a história dele, eu tenho muito medo de avião. Eu acho horrível estar numa situação de voo e me dá realmente muita aflição e muito pânico. E uma das viagens que eu costumo, em um determinado momento da minha vida, viajar muito. E sempre muito ansioso, me gera muito desgaste essa quantidade de viagens. E uma das viagens, uma viagem longa, a pessoa que estava ao meu lado percebeu que eu estava um pouco apreensivo com o voo. E essa pessoa me diz então que tem uma técnica que não falha, que não há perigo nenhum quando ele utiliza dessa técnica nos momentos de voo. Que ele diz que ele leva junto com ele um pequeno papagaio de massinha, enfim, artesanalmente feito, no bolso. E aí eu não entendi o que é que tinha de relação aí do avião não cair, do medo passar e desse papagaio no bolso. E ele me explica então que a probabilidade do avião cair com ele já é mínima, e a probabilidade do avião cair com ele e no bolso dele tem um papagaio ainda menor. E aí, desde esse dia, então eu resolvi que todas as minhas viagens de avião, esse era um trabalho de um artista, uma exposição que eu fui em Londrina, e tinha um dos trabalhos do artista, era esse feijão japonês, com alguns desenhos gravados no feijão. Nesse caso era uma indicação, uma frase e um desenho de um coração, e tinha uma plantação desses feijões na exposição. E os feijões para a gente levar para a nossa casa. E é um feijão japonês. Quem é o artista? Eu não lembro o nome do artista, tentei até... Será que é isso que está aqui escrito, não? Não, aí tinha uma frase que foi comida por cupins. Acabou sendo comida. Mas aí, desde então, eu passo a viajar, todas as minhas viagens, eu levo esse feijão no bolso. E justamente pensando na esteira do que me falou esse companheiro de viagem, a probabilidade do avião cair comigo já é muito pequena. E o avião caiu com Yuri Firmeza, com uma pessoa que levava em seu bolso um feijão japonês, e um feijão japonês que tinha inscrições gravadas no seu corpo. Com obra de arte. Com obra de arte. Uma intervenção na natureza. Veja você o que eu te trouxe, meu querido Yuri Firmeza. Olha o que eu trouxe. Olha o que eu trouxe.
Eu trouxe um pincel, atômico e algumas folhas em branco. Porque eu queria que você inventasse. O que a gente faz com isso? Eu trouxe papel em branco. Papel em branco, papel em branco, papel em branco, papel em branco, papel. Para dizer, vamos inventar o que eu traria? Vou propor que a gente desenhe junto aqui algo. Tá bem. Vamos encerrar o nosso encontro com Yuri, fazendo o quê? Um desenho? Eu trouxe exatamente para isso, vamos inventar. Vamos ver o que é que vai surgir, tá, né? Cada um fazer um... Eu vou fechar os olhos então, tá? Para fazer uma experiência assim, a lá Yuri Firmeza, eu vou fazer um desenho sem nem enxergar, nem o que eu estou fazendo. E aí passo para ele. Eu acho que vou continuar também de olhos fechados. Tá bom, depois a gente vê o que nós vamos fazer, o que vai sobrar, o que vai restar dessa experiência com olhos fechados, fazendo uma produção de um objeto visual sem enxergar. Cadê a outra? Aqui, isso. E não sei nem onde é que está, corta. Pronto. Será que já dá para ver? Vamos ver? Vamos ver o que ficou? Olha aqui o que foi produzido. A mesa entrou na sobra aí do... A mesa entrou também. Foram 3. Olha que bonito. Essa é a obra. E agora também para provocá-lo, vamos assinar? E aí vou pedir para você falar sobre. Veja, que agora a gente vai fazer uma coisa importantíssima numa obra de arte, que é a assinatura. Hein? Ela não tem um valor? Sim. Hein? Sim. Às vezes, independentemente da própria arte, da própria obra? Com certeza. Acho que o trabalho do Souza Zareta Jiu-Jitsu, que era um pouco, inclusive, lidava, dentro das muitas camadas dos quais ele se propunha a movimentar, lidava também com essa questão da assinatura, de quem faz, né, e como faz. Mas tem uma série de artistas que eu gosto bastante, Marcel Brodates, por exemplo, que ele trabalha só com assinatura, né, só com o fato de assinar e o peso que é essa assinatura, o nome, né, o renome. Bem. Então vamos encerrar o nosso encontro assim. Faz o quadro, está aqui o quadro, e o quadro é apenas a minha assinatura e a do Yuri Firmeza. E assim a gente celebra o nosso diálogo de hoje com Yuri Firmeza. Na próxima semana, obrigado Yuri pela sua presença. Na próxima semana a gente volta para discutir também mais sobre arte, sobre a aura da arte, enfim, sobre processos. Sempre dialogue.